Você sabe o melhor momento de usar uma entrada por risco ou uma entrada por confirmação? Se você ainda não sabe, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar a diferença das duas e quando e como você deve aplicá-las de maneira correta. Eu tenho certeza que esse vídeo irá mudar completamente o momento do qual você aperta o gatilho. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader, Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar como, quando e onde você deve usar as seguintes entradas. A entrada por confirmação ou a entrada direta. Você sabia que essas entradas elas têm uma regra a serem seguidas? Talvez seja por isso que muitas das vezes você tem feito exatamente como te falaram, mas você não segue um padrão de regras, então consequentemente, ela não deve estar te trazendo o resultado que você esteja esperando. E você que gosta do nosso conteúdo e nos acompanha, fique comigo até o final desse vídeo, que no decorrer dele eu vou soltar aqui uma parada que pode ter certeza. Nunca fiz aqui na comunidade, eu tenho certeza que todos vocês que acompanham de perto o nosso conteúdo, vocês vão gostar. É uma super novidade e vai beneficiar muita gente aí, beleza? Pessoal, prestem bem atenção. Eu estou aqui com o gráfico do Nasdaq. Ontem a gente pegou uma venda aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Vocês estão vendo aqui, né, o print da tela do MT4. Eu vou explicar para vocês essas entradas, tá? E quais as regras que vocês devem adotar no momento da entrada de vocês. Fizemos uma venda aqui, tiramos uma parcial de 70% da mão aqui embaixo. E aí o preço fez uma mudança de característica. Colocamos o restante no 0 a 0, ele tirou. Por ser um trade potencial, o que eu fiz? Achei um segundo ponto de interesse, que foi uma mitigação de range, eu vou mostrar para vocês, e fiz a segunda entrada e saí embaixo do range asiático, do qual nós sabemos que o range asiático é uma grande região de liquidez, certo? Então, vamos lá. Aqui é o gráfico do Nasdaq e nós estávamos vindo em uma situação de que topos e fundos descendentes. Aqui você vai falar, Júnior, aqui teve uma mudança de característica. Pessoal, a mudança de característica, ela é de suma importância, ela ser exatamente assim, ó, engolfada, certo? Não deixar um pavio, engolfar de fato, como está aqui, ó. Só que existe uma regra para isso também. Um tempo gráfico acima também tem que estar engolfando. Vamos ver se é isso que nós temos aqui. Olha só, aqui nós temos uma falha desse topo. Consequentemente, num fluxo baixista, isso aqui se torna uma indução, certo? E tempos gráficos maiores mandam nos menores. Essa é a regra. E se aqui de fato mesmo fosse um fluxo contínuo, aqui quando esse preço liquidou, mesmo liquidando esse range asiático, por baixo dessa liquidez deveria entrar um fluxo comprador. E não foi assim que aconteceu, certo? Então, nós temos aqui o nosso fractal. Ó, esse fractal aqui, onde limpamos esse range asiático aqui, capturou essa liquidez e quebrou a estrutura. Prestem bem atenção para o pulo do gato agora, tá, pessoal? Um detalhe, tá? A novidade que eu falei que ia trazer para vocês é a seguinte. Agora, pessoal, o nosso treinamento seguirá o seguinte modelo, o modelo por assinatura. Nós entendemos que através desse modelo nós vamos conseguir deixar ele muito mais acessível para você que gosta do nosso conteúdo, nos acompanha e queira se aprofundar. E você vai ter os mesmos benefícios de quem comprou ali ele vitalício. Então você vai ter o suporte individual para dúvida diretamente comigo pelo WhatsApp durante o tempo da sua assinatura. Vai ter acesso a todos os módulos bônus que estão lá dentro, incluindo o módulo Forex, incluindo o módulo de mentoria. Então, assim, tá muito acessível agora para quem ainda não faz parte da comunidade, então aproveita a oportunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar, beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Presta atenção, pessoal. Quando eu tenho um fractal já formado, como nesse caso, o preço me deu um fractal, quando ele chega na região do qual eu quero vender aqui, nesse exemplo em específico, digamos que eu estou no fractal de H1, como no exemplo. Então, o que acontece? Quando o preço chega aqui, eu tenho que ter liquidez prévia para fazer uma entrada direta. Como assim liquidez prévia, Júnior? O preço fazer uma indução. E aí eu coloco a minha ordem direta em cima dessa liquidez prévia com o stop aqui em cima. Seria exatamente dessa maneira, certo? E essa liquidez, ela tem que estar no máximo 200 pontos do meu ponto de interesse. Se ela tiver mais, eu ainda assim terei que esperar a confirmação, certo? Agora, quando o preço chega numa determinada região do qual eu estou de olho, eu tenho um fractal formado, e ele chega direto, você vai fazer uma entrada direta aqui no ponto de interesse, possivelmente, muito possivelmente, esse primeiro toque é uma indução. E aí ele vai chamar a venda para o mercado, liquidar e depois fazer a mudança e aí sim cair. Então, quais são as regras? Para eu poder fazer uma entrada direta,
eu tenho que ter liquidez prévia. Se eu não tiver liquidez prévia nesse ponto de interesse, e essa liquidez prévia, pessoal, ela tem que estar no mesmo time frame que eu estou usando o fractal. Se o fractal é da H1, a liquidez tem que estar em H1. Não adianta descer para outro time frame, correto? O combustível não vai ser o mesmo para fazer tal movimentação. Então, se eu tiver a liquidez prévia, eu posso entrar direto. Se eu não tiver, eu tenho que esperar a mudança de característica. Em qual time frame, Júnior? Ou no mesmo time frame, ou no time frame, o próximo time frame abaixo. O que acontece? Você pode até usar ali um M5, pô, dá para usar tranquilo. O que eu não vou recomendar? Ficar usando o M1, porque você está trabalhando numa estrutura de H1 e fica buscando mudança de característica no H1, possivelmente você vai ser estopado, cara. Então espere uma mudança mais concisa, certo? E agora vamos aqui ao que eu fiz aqui nesse trade que eu vou compartilhar com vocês. Prestem bem atenção, pessoal. Quando o preço deixou essa indução aqui, eu me permiti tomar um trade por uma entrada direta, tá? Que foi essa entrada aqui, ó. Aqui tivemos uma entrada direta, certo? E como que nós refinamos essa entrada? Nós não refinamos para baixo, refinamos para cima. Como assim, Júnior? Se aqui eu tenho o meu bloco, que é essa zona lá, ó, Supply Zone H1, o que eu fiz, pessoal? Tem uma coisa que nós chamamos de Price Level. O que é o Price Level? Ou é um pavio que capturou liquidez e quebrou estrutura, certo? Que ele ainda não foi mitigado, ou a abertura de um bloco. E aqui eu tenho o pavio com a abertura do bloco. Aí, podem ver, isso aqui eu estou em H4. Então, eu coloquei a minha entrada exatamente aqui. Eu não refino meus pontos de interesse abaixo, eu refino meus pontos de interesse acima. Se bem que tem o modo de refinar abaixo. Nós ensinamos desse modo também. Porém, entre um teste e outro, eu estou percebendo que a minha assertividade tem ficado melhor usando os price levels de tempos gráficos maiores. E mesmo assim, o meu stop ficou bem curtinho. Então, dito isso, voltando para cá, a entrada ficou nesse modelo aqui, ó. Esse ponto aqui. E quando o preço fez essa mudança de característica, que foi feita até no M5, foi onde foi feita a parcial. E ele me tirou no 0 a 0, como eu mostrei para você, com 30% na mão que havia restado, certo? E quando esse preço vem aqui, eu não peguei ele aqui de volta. Por quê? Porque eu esperava que ele não fosse exatamente onde minha ordem estava. Ele pegou e fez o quê? Uma nova mudança de característica aqui, ó. Certo? Vai acompanhando o fluxo. E você tem que entender o momento. O momento do qual nós nos encontramos nesse trade em específico, o preço já tinha capturado a liquidez, já tinha feito o ciclo que ele tem que fazer, já tinha feito a distribuição, já tinha feito aqui a distribuição, ó, aqui foi a inflada de preço, todo o ciclo do qual nós precisamos para uma tomada de decisão havia sido feito. Então, se esse preço tivesse que cair, ele não iria enrolar muito, até porque era um horário de alta volatilidade, isso aqui era a abertura de Nova York. E aí eu usei a mitigação de range, do qual nós temos até um vídeo no YouTube ensinando isso. Percebam aqui. Tivemos a segunda mudança de característica. Eu, já imaginando que esse preço não voltaria, porque ele já tinha feito essa mitigação aqui, estava pronto para descer, eu entrei nesse range aqui, ó. Por quê? Ó, subiu, quebrou. Aí ele volta, testa esse range. Aí ele vem aqui, ó, faz o quê? Volta, quebra, aqui embaixo. Ele não testou esse range. Mas nesse range aqui que nós fizemos a entrada. Ó. Quando ele fez esse novo range, aqui foi a entrada e aqui em cima o stop. Ó. São detalhes, pessoal, muito, muito, muito sensíveis, do qual vocês têm que estar se atentando e fazem toda a diferença, como eu sempre falo. Essa aqui foi a segunda entrada do qual nós fizemos e a saída foi exatamente aqui, ó. Não foi tão lá embaixo, mas foi aqui, ó. Exatamente aqui. Quando ele liquidou aqui, eu chutei aqui até um pouquinho mais abaixo. Mas quando ele liquidou aqui o range asiático, eu fechei ela a mercado. E o preço rapidamente já reacionou para cima, certo? Porque ele chegou numa zona de liquidez. Então, muitos players, entendendo que ele pode ser um alvo potencial, realizam lucro e automaticamente você vê aquela retração do preço, que foi essa retração aqui em H1. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, aproveitem o nosso novo modelo do treinamento por assinatura. Eu creio que vai ficar muito mais legal, muito mais acessível para todos que querem participar, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço e valeu!